Boa noite, pessoal. Meu nome é Pamela Mello. Nós estamos começando hoje um novo projeto, um novo podcast. Com assuntos diversos, nós vamos falar aqui sobre muita coisa. E hoje, para estrear esse projeto, não poderíamos ter outro assunto e ter outra convidada. Não podia ser mais especial. Nós estamos aqui com essa maravilhosa Fernanda Aguiar. Ela é fundadora da Associação Colo de Mãe TEA, aqui de Cotia. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Pamela. Fico muito honrada com o convite. Te desejo muita sorte. Tenho certeza que esse projeto vai ser um sucesso. E vamos lá. Vamos lá. Gente, eu vou dar um recadinho aqui rapidinho, tá? Muito breve. Vou falar aqui um pouquinho dos nossos colaboradores que vocês vão ver passando aqui na telinha, tá? Enquanto a gente bate um papo. Aí eu vou estar falando aqui com vocês Império do Aço, ferro e aço para sua construção. O que você precisar em ferro e aço para sua construção, com aquele precinho em conta, aqui em Cotia mesmo, você encontra no Império do Aço. Tá? Grupo Miranda Advocacia e Contabilidade, com responsabilidade para o seu negócio, seja você pessoa física ou jurídica, eles têm as soluções para vocês, tá? Nós temos Evolution Cell, tá? Que tem para vocês assistência técnica especializada em tablets, celulares em geral, tem acessórios para toda a família, para todos os gostos, vocês vão encontrar em Cotia. Eles têm 2 unidades, tá, gente? Então, tem sempre uma pertinho de você. Glamour Studio Hair, para deixar você mais linda ainda, tá? Cabelo, unha, parte estética também, tudo você encontra lá, tá bom? E também temos a Jupiter Store. Você quer adquirir o seu iPhone ou você precisa de assistência técnica especializada em iPhones, você encontra lá também, tá bom? Bom, agora eu vou passar aqui a bola para Fernanda para ela se apresentar. Quem é a Fernanda Aguiar? Eu sou Fernanda, sou mãe de 2 crianças autistas, sou vendedora, sempre trabalhei na área comercial e hoje estou à frente do projeto Colo de Mãe TEA, aqui em Cotia. Hoje nós prestamos o suporte, em média 300 famílias aqui de Cotia, e de certa forma também damos apoio a famílias da região também, como Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista, Carapicuíba. Então, assim, o nosso alcance hoje é um trabalho muito bonito, muito amoroso, para todas essas famílias. Então, não são só mães e crianças do município de Cotia que são atendidas no projeto? Não, inicialmente eram só de Cotia, inicialmente eram só crianças autistas, mas não tem como falar de inclusão se você não começa a colocar todo mundo, né? E graças à tecnologia, nós temos um trabalho de escuta terapêutica, que é um trabalho para fortalecer as famílias. E isso pode ser feito no conforto da casa e de forma online. Então, basicamente, o nosso nome ele acabou chegando, as mães elas comentam umas com as outras, né? E acabamos dando suporte também para essas outras famílias. Então, hoje, por exemplo, eu participo de vários grupos, sou muito amiga das mães do grupo de Vargem Grande, Carapicuíba, Jandira, Corações Valente, Taboão da Serra. Então, eu considero que hoje nós estamos bem amplo. E acredito que, de certa forma, vamos conseguir ajudar todo o Brasil, nessa parte online mesmo. E como é que surgiu o projeto? O projeto ele surgiu da minha necessidade, da minha própria experiência. Eu estava vivendo um momento, assim, muito desafiador para conseguir o diagnóstico do meu filho de forma precoce. Ele ia fazer 2 anos e eu estava mesmo com um convênio. O convênio normalmente manda para longe, então todo aquele processo eu estava bem angustiada. E eu precisava de uma rede de apoio. Eu precisava de outras mães para poder conversar, para saber como que funcionava, como que elas estavam se sentindo, a aceitação.
E, coincidentemente, eu fui com uma amiga no CAPS de Cotia, o CAPS infantil, e eu fiquei completamente horrorizada. Aquele dia eu falei, gente, eu tô sofrendo, mas a situação ela é muito pior. Porque, assim, meu filho ia fazer 2 anos e eu já estava fazendo uma avaliação neuropsicológica, o laudo ele estava basicamente quase fechado. E lá eu cheguei a ver crianças de 5, 6 anos, não verbal, e conversando com as mães. A mãe não sabia ainda se o filho era autista, o que o filho tinha. E aí eu fui embora para casa com aquela sensação, sei lá, uma sensação no peito de que eu tinha uma responsabilidade de fazer alguma coisa pela sociedade. E depois em conversa com mais um amigo, e aí surgiu a ideia do projeto, ali mesmo surgiu o nome, e o Colo de Mãe foi se formando com mãos. Com muitas pessoas. Então, assim, graças a Deus, nós encontramos várias pessoas dispostas a ajudar, várias pessoas que têm a necessidade de contribuir de alguma forma na sociedade. Eu costumo muito falar do empreendedor social, que é esse empresário que normalmente empreende e que devolve valor à sociedade. Então, hoje nós temos várias parcerias, a Copermega, por exemplo, é uma delas, entre várias outras empresas, a Calil Contabilidade, e aí foi surgindo. Aliás, ainda está desenhando, né? E hoje, em média, vocês atendem mais ou menos quantas crianças? Olha, crianças hoje são 38 crianças, que são atendidas semanalmente. E tem as avaliações neuropsicológicas que são feitas, cada mês é uma certa quantidade de crianças, que é para auxiliar na parte do diagnóstico, de crianças e adulto. Que, assim, eu costumo até falar, quem tem uma criança hoje, a mãe que corre mesmo, ela consegue de alguma forma, não o ideal, mas pelo menos uma terapia ela vai conseguir. Agora, conseguir o laudo de um adulto autista é quase impossível isso no SUS hoje. E normalmente vários pais às vezes têm suspeita, e a gente acaba auxiliando nisso. Hoje, por exemplo, nós temos vários adultos que estão laudados graças ao nosso processo. Conta pra gente como é que foi o seu processo. Olha, o meu processo, eu sempre soube que tinha algo de errado, algo diferente. Eu era tratada como a 13. Então, normalmente, eu me esforçava muito para parecer igual nos locais. E isso me dava um cansaço muito grande. Eu chegava no final do dia em casa, eu estava exausta. E com isso, eu acabava tendo várias trocas de trabalho, não me adaptava. E aí, você começa num processo. Um trabalho é normal, 2, mas aí você chega à conclusão, nossa, eu tô numa empresa maravilhosa. E de repente não tá dando certo, de repente algo tem em mim, né? E com o laudo do meu filho, eu comecei a estudar. E aí, eu vi que tinha muitas características, né? Principalmente que o autismo em mulher, ele é muito diferente. Nós temos essa facilidade de imitação, de passar despercebido, né? E aí eu resolvi fazer a avaliação. Então, na verdade, a avaliação lá foi só para constatar o que eu já tinha. Inclusive, conversando com a minha família, todos falaram, Fernanda, a gente já sabia. E de certa forma, foi libertador. Embora também, sendo mulher, falando, conversando, a gente ainda passa por uma outra barreira, que é as pessoas acreditarem no seu diagnóstico. Tem muito esse estigma de que, em crianças também, mas a gente escuta muitos neuros falando isso, né? Que o autismo, para ser diagnosticado na mulher, ele é um pouco mais complexo. Na menina, ele é um pouco mais complexo, justamente por esse esforço a mais de se adaptar, né, ao ambiente para essa normalização. E aí tem esse estigma. Não, mas ele olha no olho. Não, mas você olhou no meu olho. Não, mas você sorriu, você apertou a mão, você abraçou, mas as pessoas não sabem... Você conversa, você tá falando, Fernanda. Qual o esforço que você faz diário e contínuo para demonstrar essa normalidade, né? Digamos assim, para ter esse convívio na sociedade e ter essa
aceitação, porque tudo que não é o igual na nossa sociedade não é aceito. Exatamente isso. Eu me lembro que eu treinei muito, por exemplo, o contato visual. Eh, Na minha época, na minha infância, as pessoas falavam: "Nossa, se essa pessoa não olha no olho, ela não é uma pessoa de confiança". Se você vai fazer uma entrevista de emprego e você não olha, você não vai passar nessa entrevista. Então eu treinei muito o olhar. E hoje eu faço isso, faço muito bem, mas foi com muito treino. E se eu insistir muito, meu olho vai lacrimejar. Que por um tempo eu não entendi. Eu falei: "Nossa, eu olho muito e dá a sensação que eu quero chorar", e eu ficava até com vergonha, sem entender o porquê daquilo, né. O porquê daquele esforço. Só que esse esforço, ao mesmo tempo também, ele te traz uma ansiedade muito grande, porque em si, qualquer pessoa, tentar ser outra já é diferente, né, já é difícil, imagina quando se tem um transtorno. Então, isso me trouxe para minha vida várias perdas no decorrer da vida, assim. E você sofreu, assim, com outros diagnósticos ao Ó, longo da vida? olha, inicialmente eu era tratada como transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Então, basicamente, eram esses os diagnósticos. Inclusive, a maior parte das mulheres autistas, elas chegam nos consultórios para serem tratadas com depressão. Porque acaba virando uma depressão. Todo esse esforço para ser alguém que você não é, Não é. né. E não vai ser. E E não vai aí ser. acaba sendo o estranho da família, estranha, Isso. esquisita, que não se enquadra, eu imagino até na adolescência, quando A você já adolescência tem foi esses. muito frustrante, eu sofria muito bullying, eu não sei nem como que eu sobrevivi. Os bullies, eles eram constantes, porque eu era diferente, então o que é diferente incomoda, né. Então, essa parte, a gente tem visto hoje naquela época não tinha rede social como tem hoje, Graças a Deus. para que as pessoas reclamam muito da É. rede social, mas quando bem usado, bem aplicado, ela é uma ferramenta hoje de denúncia, ela é uma ferramenta de inclusão, ela é uma ferramenta de empoderamento, até nessa causa. E a gente tem visto aí no país inteiro denúncias de adolescentes e crianças autistas sofrendo bullying, sofrendo agressão, não só por parte dos seus pares, dos seus colegas, mas por parte de quem deveria cuidar deles, dos professores. A gente teve essa última agora, que saiu essa última denúncia, de uma criança de 2 anos que chegou em casa dopada, né. E naquela época não tinha um colega para filmar o que faziam com você, Não, não para, tinha. né. E hoje as pessoas falam: "Não, tá aumentando o bullying". Talvez não esteja aumentando, porque todo mundo sofria bullying. Eu também sofri, todo mundo sofria bullying. A gente sofria, alguns faziam, mas hoje a gente está conseguindo ter voz, comprovar o que acontece. E você acredita que hoje, com essa voz, a gente consiga, mesmo que a passos muito lentos, a gente está conseguindo ter algum êxito nessa caminhada em direção à verdadeira inclusão? Eu acredito que estamos no início. Eu recomendo que todas as pessoas elas denunciem, que elas falem, até mesmo porque a gente precisa gerar demanda. E principalmente, fazer isso de forma por escrito. Quando isso ocorrer, por exemplo, vai lá, faz um ofício, vai lá no prédio espelhado, protocola, manda lá para a Secretaria de Educação, por quê? Quando a gente gera demanda, o sistema ele vai entender que algo precisa ser feito. E embora, eu acho que ainda estamos numa etapa muito desafiadora, porque normalmente quando isso ocorre, as famílias em si elas estão muito fragilizadas. Essas crianças, esses adolescentes, eles não querem a exposição. É difícil você dar a cara a tapa. E sem se falar que a maior parte das famílias, elas têm medo do que os filhos possam sofrer lá dentro. Eu diria que hoje a culpa, assim, eu nem culpo exatamente, quem tá lá que deveria culpar, que deveria cuidar, porque também nós temos bons profissionais.
e também não temos, em alguns momentos. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer já a avaliação da minha filha, fui comentar com a diretora, ela falou, mas você não tá sendo muito precipitada, mãe? Eu acho que não tem nada a ver. E aí você começa a perceber que ali dentro mesmo você já tem aquela certa rejeição, né? Mas eu insisto para que sejam feitos, para que seja denunciado, porque eu acho que a gente está andando. Então, gente, eu vou dar uma boa noite pro pessoal aqui, tá? Que tá nos assistindo, tá? A Carmen, boa noite a todas e todos. Boa noite, Carmen. Andréia, boa noite, pessoal. Cristiane Silva, boa noite. Márcio Silveira, boa noite, Márcio. Rosângela, boa noite. Fábio, Márcia Biane, Roberta Malzone, boa noite, excelente pauta, parabéns. Roberta, te espero aqui, meu amor. Canal do Medio Medina, beijo, querido. Parabéns, Pamela, pode impactar por esse novo projeto. Sucesso e vamos em frente. Medina, tô esperando sua visita. Fernando Confiança, boa noite. Bianca Silva, João Pires, Elisângela Paiva, Rosana Mendes, Carolina Lopes, boa noite, excelente conteúdo, sucesso para vocês, obrigada, Carol, beijo. Rafael Santos, boa noite. Cláudia Soares, gente, quem tiver dúvida, tá? Quem tiver dúvida, quem tiver alguma perguntinha, quiser acrescentar alguma coisa, deixa aqui, tá? No chat que a gente vai lendo aqui, vai perguntando aqui para nossa convidada maravilhosa, tá? E deixa seu like, tá? Ele é muito importante pra gente. E compartilha aí com o pessoal, ativa o sininho, tá? De notificação, porque agora a gente tem um encontro toda terça-feira, às 8 horas da noite. A gente tem um encontro aqui, vamos impactar a nossa região, tá? Então, ativa o sininho para você não perder nada, nenhum conteúdo. Cada semana vão ser conteúdos diferentes, com convidados maravilhosos. Então, deixa o seu like aí, que ele é muito importante, tá? E ativa o sininho aí. Fernanda, e a questão, assim, a gente sabe que por mais que se faça, né, assim, que tenha alguma estrutura de saúde, a gente sabe que o SUS, num todo, no nosso estado, no nosso país, ele não contempla todas as necessidades das crianças com TEA, como você mesmo falou, de um adulto, né, que muitas vezes os pais se descobrem no diagnóstico dos filhos hoje em dia. Nós temos um projeto lindo, né, na Unicamp, de Campinas, que foi criado por um acadêmico, que ele se descobriu autista, e aí eles fazem esse trabalho social para os acadêmicos justamente por isso. Eles se descobriram autista porque tinham essa dificuldade e aí não conseguiam se encaixar, e aí tinham vários problemas de ansiedade, muitas vezes depressão, de largar o curso pela metade. Hoje eles fazem um projeto lindo lá. E projetos desse como o seu, eles surgem de uma necessidade do sistema. Se tivesse bom, não surgiríamos, né? Assim, a maior dificuldade que eu vejo hoje no SUS é na questão do diagnóstico precoce, e o autismo, ele luta contra o tempo. Um dia ele faz muita diferença na vida dessa criança. E a questão de profissional, os profissionais capacitados para que eles façam a atuação e façam o tratamento dessas crianças. Por exemplo, hoje nós não temos um terapeuta ocupacional na rede pública aqui em Cotia, no CAPS. E não é difícil saber por que não temos. Hoje, um terapeuta ocupacional, o salário dele está partindo em média, inicialmente, em torno de R$17 mil. Então, é só olhar o edital da prefeitura e logo saberemos que jamais teremos um terapeuta ocupacional no CAPS, né? E a demanda desses profissionais, os profissionais, eles estão supervalorizados.
Hoje, no geral, tem poucos profissionais. E os profissionais, eles acabam indo para os locais que eles são mais valorizados, né? Então, há uma falta geral, assim, a nível nacional, não só no SUS. Quem está com convênio hoje também está na fila de espera. Eu costumo até falar assim, o autismo, o TDAH, os transtornos hoje, qualquer família ela vai sofrer. Ela pode ser uma família com dinheiro hoje que, de repente, ela está aí nessa escassez dos profissionais, dos bons profissionais para que seja feito o tratamento de forma correta para os seus filhos. E do período que nós iniciamos o projeto, até hoje o CAPS ele deu uma melhorada, né? Evoluiu um pouco, mas está muito longe ainda. Eu diria que a gente está na parte do floreamento. Sabe, quando você dá aquela sensação de que você está fazendo um trabalho? E, de certa forma, a gente está fazendo crescendo uma bola que em algum momento ela vai meio que estourar, né? Pela demanda da quantidade mesmo de pessoas, né? E não tem profissionais suficientes, de forma alguma. A gente vê essa questão dos planos de saúde também, né? Eu vi uma fala esses dias de um profissional de saúde, que ele é da área, ele é um médico, e ele fala: o autismo do rico é diferente do autismo do pobre. E ele fala: eu tenho consciência de que o tratamento dos meus filhos é diferente do tratamento dos filhos das pessoas que não têm essa condição. E nós vimos, inclusive, os pais se juntando no estado do Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, e fizeram protestos porque a rede Unimed cancelou o contrato com as clínicas que faziam terapias. E as crianças, de um dia para outro, ficaram sem as terapias. As crianças autistas. Um plano de saúde que a maioria, o pai, a mãe, se esforçavam, deixavam muitas vezes de sair, de comprar alguma coisa para si, para pagar um plano de saúde, porque qual foi sempre a criação que a gente teve? Você tem um plano de saúde, você tem uma saúde melhor, você vai ter recursos. Então, paga-se um plano de saúde para garantir as terapias do seu filho. E a Unimed simplesmente rompeu com as clínicas onde essas crianças autistas faziam terapia. Então, hoje, nem o plano de saúde garante que o seu filho autista vá ter as terapias adequadas e suficientes para o desenvolvimento dele. Não garante. As mães que estão com convênio, com plano de saúde, elas também estão fazendo uma carga horária muito menor do que os filhos deveriam. Isso ocorre muito e ocorreu aqui, por exemplo, ocorreu comigo mesma. Eu estava numa clínica e essa clínica ela foi descredenciada. Nós éramos 400 famílias atendidas por essa clínica e eles descredenciaram e montaram um polo aqui em Cotia para atender cento e poucas crianças. E um outro no Taboão da Serra, ou seja, muitas crianças ficaram de fora e muitas crianças com o convênio médico estão sem tratamento hoje. E normalmente elas fazem o acolhimento e ainda fica uma média de uns 3 a 4 meses para poder conseguir um tratamento, que não é o ideal ainda. Sem se falar na questão dos profissionais, né? Os profissionais, eles estão sobrecarregados também. Então, chegou um processo que eu acho que a gente tem que começar a olhar para esses profissionais que atendem essas crianças. Porque a demanda, ela é grande. Eles estão atendendo em média 10, 12 crianças por dia. Então, você tem uma criança, né, autista, eu tenho também, então, às vezes eu fico louca em casa. E aí você tem noção do que é atender aquela demanda de 12 crianças no dia, então isso traz uma exaustão. Na clínica mesmo onde nós fazemos tratamento, todos os dias eles postam, tal profissional hoje não vai trabalhar porque está doente. Enfim, aí a gente sabe perfeitamente, ou esse profissional realmente está doente, ou ele está indo fazer entrevista em um outro local que vai pagar mais. Porque
A vida funciona dessa forma, né? As pessoas estudam e se projetam suas carreiras, né? E quem perde com isso? Quem perde com isso são nossos filhos. Porque normalmente a terapia, para ela ter uma eficácia, a criança ela precisa ter vínculo com um profissional. Então, às vezes, a criança leva 30 dias para formar esse vínculo com o profissional, começa o tratamento, e na hora que ela inicia, esse profissional já vai para uma outra clínica. E isso é no geral. Então, é desesperador. Eles estão recusando muito fazer o convênio das crianças, mesmo sabendo que não é possível. Por quê? A mãe precisa entrar com uma liminar. Para uma liminar, normalmente hoje, você vai gastar em torno de uns 5 mil, acho que deve estar uns 5.050 mais ou menos. Então, assim, será que as mães terão esse valor? Então, é meio que uma estratégia. Ou então, elas vão iniciar, vão conseguir... Por exemplo, nós temos hoje na associação advogados que entram com valores sociais. Mas, assim, é um recurso atrás do outro. É uma incerteza de impunidade muito grande. Porque, de certa forma, também, o tratamento ele é muito caro. Uma sessão aba hoje, ela tá em média R$220. E aí você soma, por exemplo, o meu filho ele faz 15 horas por semana. A minha filha agora faz 5. Aí, basicamente, você multiplica 220 vezes 20. Depois, vezes 4. Então, é uma conta que, basicamente, meio que não tá se pagando. E o convênio, ele quer ter só lucro, né? Ele quer só o lucro. E aí, realmente, a fala desse profissional, ele mostra que o autismo do rico, o que pode pagar a clínica particular ou um profissional, sem depender desse plano de saúde, sem depender do SUS, ele é diferente do autismo do pobre. Mas não menos sofrido do que o nosso também. Sim, com Porque certeza. também, no geral, mesmo sendo uma pessoa rica, ela vai depender hoje de profissionais que façam esse atendimento. E é mais um momento que eu sinto que o colo de mãe hoje é extremamente abençoado. Hoje, por exemplo, nós temos um musicoterapeuta maravilhoso, terapeuta que faz a terapia das mães também. Ele trabalha numa clínica que lá a média dos tratamentos é em torno de 30, 40 mil por mês. E esse mesmo profissional hoje nos atende aqui. Basicamente que seria um profissional para atender as crianças ricas, né? Nós temos esse privilégio. E que privilégio, né, gente? Que privilégio. Nós conseguimos atrair o olhar de vários profissionais extremamente competentes. Eu ia te perguntar isso. Quais são os profissionais hoje que são parceiros? Quais os profissionais hoje que... Hoje nós temos neuropsicólogos, que é quem faz hoje, por exemplo, a avaliação e auxilia hoje, por exemplo, o neuropediatra, o psiquiatra, nessa parte do diagnóstico, né? Nós temos fonoaudiólogo, o atendente terapêutico, nós temos musicoterapia, nós temos hoje toda a parte multidisciplinar. Temos pediatra também, terapeuta ocupacional. Vocês têm um laboratório parceiro também, né? Isso, nós temos alguns que atendem na associação e nós fazemos convênios, que aí eles atendem na própria clínica, só que eles fazem um valor social, que auxilia muito. Hoje, por exemplo, olha, aqui não oferece. Se você for fazer uma visita no CAPS adulto de Cotia, você não vai conseguir chegar a um diagnóstico. E aí, o fato de quando esse profissional ele aceita fazer um valor social, de certa forma ele está contribuindo muito com a sociedade, que hoje uma avaliação neuropsicológica, ela é em torno de R$2.500. Então, você vê que isso meio que inviabiliza, né? Hoje, um profissional, um valor social, em média aí de R$600 a R$800, você já faz uma avaliação neuropsicológica. Então, quer dizer, vocês têm uma estrutura para fazer desde o diagnóstico, né, do diagnóstico, até o acompanhamento, o tratamento, as terapias de tudo que precisa. Isso, inclusive em pessoas adultas. O que
hoje é o que eu acho que ainda é muito mais deficiente, né? Deficitário no Sistema Único de Saúde, num contexto geral, do que o infantil, né? Olha, o CAPS adulto, de certa forma, eu ainda sinto como uma decepção pra gente. Recentemente eu passei por uma experiência muito negativa lá. Após isso, participamos de uma audiência pública, levamos o nosso questionamento. O CAPS infantil, a gente sempre tem retornos. Já o CAPS adulto, mesmo com toda essa manifestação, eu ainda não notei nada. Então, assim, nada foi feito, que inclusive vamos voltar a cobrar isso. Nós não vamos esquecer. Agora, falando um pouquinho da parte de educação. A gente sabe que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O autismo não é doença, mas muitos autistas, eles vêm acompanhados, o autismo vem acompanhado de comorbidades. E uma delas muito comum é a seletividade alimentar. A minha filha, que é autista, não tem seletividade alimentar, mas eu tenho ciência de que ela é a exceção. A gente sabe que tem um número muito grande de autistas que tem seletividade alimentar. Como que vocês... Eu sei que tem um trabalho que vocês fazem de orientação e de acolhimento para as mães que vivem isso com seus filhos no período escolar. É um verdadeiro desafio. E quando meu filho entrou para a creche, foi o que me deixou sem dormir. A diretora todo dia me pedia um laudo, todo dia me pedia um papel. E por que isso é difícil? Hoje, se a mãe tiver um laudo, ela manda lá para a secretaria, a nutricionista ela vai meio que tentar adaptar esse cardápio, embora a mãe vai ter que estar fiscalizando, que senão não vai funcionar. Só que, e a mãe que não tem o laudo? Que não tá conseguindo passar no CAPS, que não tá conseguindo as consultas? Essa criança, ela fica com fome? Então, essa criança, ela fica com fome, ela vai chorar, ela vai ficar agitada, e eles vão ligar para a mãe buscar. E eu, por exemplo, eu já tentei por diversas vezes falar com o presidente do Comai, que é quem cuida hoje da alimentação de Cotia. Ele nos prometeu que nos receberia. Ainda estou aguardando esse retorno, que não tivemos. Porque algo precisa ser feito. Por mais que eu tenha uma nutricionista que de repente vai lá, atenda o meu filho e veja lá o que o meu filho precisa comer, ele vai passar isso lá para a prefeitura, só que existe uma licitação para a compra desses produtos. E, sinceramente, hoje não tem preparo nenhum, porque a seletividade, por exemplo, do meu filho, ela é extrema. E eu cheguei a ponto de um dia chegar de surpresa na escola, pegar ele lá já fazendo ânsia de vômito no meio das crianças, com uma mão do lado, que é basicamente um alimento que ele não suporta, né? E é muito triste isso. Então, eu acho que algo tem que ser feito. Tem que ser estudado algo, tem que ser visto nessa parte da compra desses alimentos. Até um tempinho atrás, na Secretaria da Educação, estava com uma única nutricionista para fazer todo esse trabalho em todas as escolas aqui de Cotia. Tem as terceirizadas, mas não fazem esse trabalho, né? E muita mãe me procura falando, Fernanda, meu filho chegou em casa desmaiando de fome. E não tem como, gente, a fome dói. A fome dói, não tem criança que vai ser inclusa se ela tiver com fome. É o princípio básico. E essa questão da inclusão na escola, eu acho que é algo muito grande. Então, assim, muito tem que ser feito. Porque, por exemplo, educação e saúde teria que andar juntas para que essa inclusão fosse feita. Mas isso não existe, né? Isso não existe. A Secretaria de Saúde, ela não pode andar junto com a educação. Então, são duas secretarias distintas. E aí eu te pergunto,
Como que fica a questão de uma criança que, por exemplo, tem TOD e tem uma auxiliar para cuidar dessa criança? Então, hoje nós temos 2 extremos. O que o sistema fez? Basicamente, ele pegou os professores de um lado, as famílias do outro, e eles estão se guerreando, gente. E é basicamente quem está errado. Esses professores, será se um professor ele sai de casa para ele apanhar? Então, assim, imagina, você trabalha, você estuda para você simplesmente apanhar quando não tem preparo? Então, ninguém quer sair de casa para apanhar. A gente quer ganhar o nosso dinheiro de forma digna. A mãe que tá lá do outro lado, ela quer mandar o seu filho para a escola e ela quer ter tranquilidade que lá tem um profissional que saiba lidar com essa criança. E aí eu te pergunto, eu recebo também pedidos de socorro de auxiliares que falam, Fernanda, eu tô com uma criança TOD, eu não sei o que fazer. E aí a gente precisa arrumar uma psicóloga que começa a dar essas orientações. E aí a gente entra numa outra demanda. Alguns diretores que acabam dificultando um pouco esse processo, porque vai fugir das regras. Então, assim, uma palavrinha que eu sempre odiei nas escolas, ai, mãezinha, isso não é justo. Sabe? Então, assim, o processo ele vai ter que ser diferente. Não tem como, por exemplo, a escola que tem uma criança TOD, esse auxiliar, ele não ter que, de repente, em algum momento, sair, fazer um manejo com essa criança. E sem se falar no suporte, né? No suporte emocional também desse profissional. Ali por trás daquela professora que está sobrecarregada, está com a sala lotada. Existe um ser humano, né? Fora, esses dias eu fui procurada por causa de um embate em relação a isso. Uma falta de comunicação que está tendo em relação a essas auxiliares. A diferença entre auxiliar, igual, minha filha ainda faz uso de fralda. Ela ainda não desfraldou completamente. Então, precisa de uma auxiliar que vai ali e troca a fralda dela. Muitas vezes vai ter um auxiliar que vai precisar estar ali, a criança mais agitada, olhando, cuidando para ela não se machucar, para que ela não machuque o outro, que é diferente da auxiliar pedagógica, que vai estar auxiliando na alfabetização, no aprendizado. E estava tendo muito essa questão de o meu filho precisa de uma auxiliar. As auxiliares que trocam a fralda, muitas vezes que ficam perto, observam essa criança para que ela não se machuque, não é a mesma auxiliar pedagógica que vai fazer esse trabalho na ajuda da alfabetização, essa auxiliar pedagógica, ela não há uma quantidade de auxiliares pedagógicas como se gostaria, nem aqui, nem em nenhum lugar, nem no estado, nem em nenhum lugar. E aí houve essa falta de comunicação, vieram me perguntar, eu falei, não, mas a sua filha tem auxiliar? Eu falei, não, é auxiliar, ela troca a fralda. Mas e a questão da alfabetização? Não, ela por enquanto ainda não precisa, professora, ela faz o AE, faz a educação especial, ainda não está precisando de uma auxiliar pedagógica. Auxiliar pedagógica, você vai conversar com a professora e tal, e vai fazer um outro pedido. Então, eu vou deixar o meu apelo aqui para a Secretaria de Educação do município. Chamem as mãezinhas, montem um plano de ação. Ah, vou montar um projeto lindo, mirabolante. Não, gente, não funciona. Montem um plano de ação. Ação, para fazer. Ação. Montem um plano de ação. A Secretaria de Educação. Chamem as mãezinhas, escutem as mães. Quem cuida das crianças, quem sabe da necessidade das crianças, é quem cuida delas e está com elas o dia todo. São as mães.
Não, você vai pedir secretário, secretária, os diretores, 1 milhão de papéis para vocês enfiarem numa pasta. Porque quem sabe do que o meu filho precisa, minha filha precisa, sou eu. Então, eu faço esse apelo como mãe atípica. Faço um plano de ação com a escuta das mães. E olhem pela questão real desses problemas, da inclusão, porque inclusão não é só colocar 5 crianças autistas e 3 com TOD numa sala. Isso não é inclusão. Então, eu faço esse apelo para a gestão de Cotia, eu faço esse apelo para a Secretaria de Educação de Vargem Grande, eu faço esse apelo para a Secretaria de Educação de Carapicuíba, eu faço esse apelo para a Secretaria de Educação de Osasco, de todas as cidades que estão aqui ao nosso redor. Inclusão não é só ter crianças com necessidades especiais dentro das escolas. Inclusão é essa criança está se alimentando conforme a necessidade dela. Ela está aprendendo conforme a necessidade dela. Ela está aprendendo conforme os limites dela, sendo respeitada, sendo cuidada, sem que seja gerado mais traumas nela. E, principalmente, que quem cuide dela não esteja traumatizado em casa, desesperado em casa, e que quem cuide dessa criança tenha a tranquilidade de deixar aquela criança no ambiente escolar, voltando para casa aliviado, tendo a tranquilidade, como eu tenho, de deixar a minha filha todos os dias na escola que ela vai, sabendo que ela vai ser bem cuidada, que ela vai ser amada, que ela é querida, que ela vai ser incluída. Então, eu desejo isso para todas as mães. Eu desejo isso para todas as mães. Então, eu faço um apelo à Secretaria de Educação. Faça um plano de ação com a escuta das mães. Tá? Gente... Pamela, recentemente eu fiz um bolo assim de protocolo de situações que aconteceram com as crianças. Crianças machucadas, criança que quase teve um AVC quando passou por um perito, que se machucou na escola, crianças agredidas, crianças com bullying. Esses protocolos eles foram feitos na secretaria, para a Secretaria de Cotia, e também foi feito para a Secretaria de Vargem Grande, as mães dos grupos de lá. E os secretários, eles não tiveram nem o respeito de responder. Então, assim, esse é um assunto que hoje está muito além, está muito aquém do ideal. Porque, assim, nem com situações, com provas, com fatos, com fotografias, tivemos nenhum retorno. E aí você pode imaginar o tamanho da falta de respeito. Porque eu acho que o mínimo que nós deveríamos era serem chamadas, serem ouvidas e que tivéssemos tido algum posicionamento. Então, não tem respeito. Não tem respeito. Ainda estou aguardando essa falta de respeito com nós mães. Já fica aí o meu convite, secretário de Educação, né, de Cotia, de Vargem Grande, para participar aqui conosco, né, e vir impactar aqui com a gente, e aí já trazer a resolutiva, né, desses requerimentos, e aí já vim explicar aqui para todas essas mães, para todas essas famílias e para a população de Cotia e de Vargem Grande, né, todos esses casos que foram passados. Já deixo o convite aqui para que vocês venham dar essa resolutiva aqui para nós, tá bom? Gente, vou dar boa noite aqui, pessoal que chegou mais aqui. Roberta, muito em breve estaremos juntas, querida, com certeza. Luciano Clementino, boa noite, Pamela, feliz em ver você sempre. Beijo, meu amigo, saudades, Medina. Fernanda é uma guerreira, um exemplo nessa luta. Demais, Medina, demais. Paulo Vitor, boa noite. Malcom Santos, boa noite. Silva. Alexandre Henrique, Girlaine, Lucas Rodrigues.
Boa noite a todos, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Laís Lopes, boa noite, minha querida. Rosângela Mendes, conteúdo muito esclarecedor. Que bom que você está gostando, Rosângela. A gente está fazendo aqui com o maior carinho. Camila Tomás, boa noite. Gente, alguém tem alguma pergunta? Não fiquem acanhados não, tá? Pode deixar aqui no chat, que às vezes a sua pergunta é a pergunta de uma outra pessoa, e aí já vai esclarecendo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, que você esmiuçasse um pouquinho mais o que é essa escuta terapêutica, que as pessoas falam muito, mas as pessoas falam escuta terapêutica, o que é? A escuta terapêutica que nós fazemos online, nós pegamos aquelas mães, nós recebemos muitas ligações de mães que às vezes chegam no extremo e falam, Fernanda, eu vou fazer uma besteira com a minha vida. Então, nesse momento, de imediato, um psicólogo ele liga para essa mãe e ele vai escutá-la. Porque muitas vezes a mãe só quer falar. Então, basicamente, ela vai falar como que ela está se sentindo. E esse terapeuta, ele vai conduzir da melhor forma para que essa mãe ela tenha forças de, a partir daquele momento, buscar um tratamento. Que aí entra o ponto que o CAPS adulto ele tem que funcionar. Porque a gente já faz esse processo de escutar essa mãe, de fortalecer, de fazer com que ela crie forças para que ela busque o tratamento. Então, quando ela criar essa força, ela tem que chegar lá e ela tem que ser acolhida, né? E nós fazemos muito de forma online porque nós acreditamos na sobrecarga. Então, a mãe, ela tá correndo atrás da terapia para o filho, ela tá indo no médico. Então, de repente, ela sair para ela fazer uma terapia para ela, isso acaba demandando tempo. E o fato de locomoção também, às vezes. Às vezes ela vai ter que ir com o filho, com a criança, o transporte público. Sair com uma criança, dependendo do nível de transporte público, é um desafio, né? E aí a escuta terapêutica, ela facilita bastante. E aí, para complementar, nós temos um grupo que ele é feito todas as segundas-feiras, às 20 horas, 20h30. É feito em grupo, que aí as famílias, elas trocam as experiências, elas falam delas e elas começam a se fortalecer. Porque se a família não estiver bem, essa criança não vai estar bem também. Então, as famílias, a prioridade é tratar as famílias, para que a partir daquele momento elas tenham força de tratar seus filhos também. Porque até a terapia, os pais eles têm condições de aplicar em casa. Que o que o sistema deveria fazer? Ele deveria fazer essa orientação parental para que os pais eles continuassem o tratamento em casa, uma vez que eles não têm a quantidade ideal de tratamento. Fala um pouquinho pra gente aqui, um trabalho que vocês fazem, que eu acho lindo, eu acho maravilhoso, porque a gente sempre está perguntando quem cuida de quem cuida. E a gente vê que, efetivamente, o quem cuida de quem cuida é só frase de efeito. Esse ano, a gente está aí, um ano eleitoral, e aí vira frase de efeito para post de rede social, o quem cuida de quem cuida. E vocês fazem isso. E eu acho lindo quando eu vejo os vídeos do Dia de Princesa para as mães atípicas. Conta um pouquinho pra gente. É maravilhoso. Já começa que é uma superação. A cabeleireira que cuida desse projeto hoje, ela é uma mãe atípica de 2 crianças nível 3. Então, eu falo que ela é a nossa fênix. Então, só o fato dela já disponibilizar o tempo dela e cuidar dessas mães é lindo, né? E como que esse projeto surgiu? Uma mãe me falou, Fernanda, eu só queria um momento para me sentar e comer um pedaço de bolo e tomar um café. Tranquila. E aí surgiu a ideia, vamos fazer um dia de princesa? Vamos fazer um dia de beleza? E aí foram surgindo os parceiros que vieram para nos ajudar nesse processo. E aí normalmente ele é feito com 2 mães. Que elas vão, fazem cabelo, tem a podóloga que vai lá, cuida dos pés, das mãos. E todas saem assim renovadas, assim. É muito gratificante.
Porque até mesmo no meio de tanta terapia, no meio de repente, a carreira, a vida profissional, ela para um pouco. Então, sobrar dinheiro, de repente, para fazer uma manicure, para fazer um cabelo. Então, essa é a prioridade mínima dessas famílias, né? E, ao mesmo tempo, também, isso levanta muito a autoestima, né? Então, a pessoa, ela se sente cuidada, ela se sente amada, se sente valorizada. E eu gostaria que fosse ampliado esse projeto. Inclusive, que pudéssemos ir até a casa, que seria sensacional. Porque recente, por exemplo, teve uma mãezinha que não pôde participar, que ela é mãe de 5 crianças, e no dia não tinha ninguém para ficar. Esse dia eu senti vontade de juntar todo mundo e ir na casa dela para poder fazer, sabe? Porque como ela tem uma filha nível 3, não tinha como... É assim, quem que vai ficar com a criança? Então, tem todo esse processo. E eu espero que mais profissionais, eles se inspirem e que façam muito. Que façam muito isso. Os cabeleireiros, quem tem salão de beleza, pega um dia aí, um dia no mês, fala, olha, eu vou escolher uma mãe, e ela vai lá no meu salão, eu vou cuidar dela. Que os políticos que querem fazer isso também, que façam. Que cuidem de muitas mães e que isso se estenda, porque são muitas, nós somos muitas, são muitas de nós. E todas precisam de cuidado. Uma característica das mães, normalmente é ganhar peso, normalmente é se olhar no espelho e não se identificar mais. Porque de duas, uma, ou você pega a sua vida, a sua carreira um pouquinho e deixa ela ali no cantinho e cuida do seu filho, e você ainda vai sofrer com isso, porque algumas pessoas vão falar que você está usando o seu filho de amuleta para você se segurar. E se você fizer o inverso também, de você ir lá, à luta, vou trabalhar e vou pagar alguém para levar para terapia, você também vai escutar assim, é muito fácil, hein, pagar para alguém fazer para você. Então, de qualquer forma, vamos sofrer. Vamos sofrer o peso da nossa escolha. Eu acho que toda mãe atípica, ou pelo menos a maior parte, pelo que você passou por isso, eu também. A gente tem o luto da mulher, né? Porque a gente enterra a mulher que a gente tem. Quando a gente recebe o diagnóstico dos filhos e a gente começa, e agora? Agora, o que tem que fazer? Não, aí agora é terapia, agora é medicação, agora não sei o quê, como é que tem que fazer, quais os brinquedos agora que tem que substituir, eu tenho que comprar agora, são esses os brinquedos, como é que faz, o que eu faço, o que eu tenho que estudar? Não, eu queria estudar isso, não, mas agora eu vou estudar isso aqui, porque eu preciso entender o que é, eu preciso entender quais os processos terapêuticos, até para saber se o profissional está fazendo corretamente, se aquela terapia está dando resultado. Então, eu agora sou mãe atípica. A mulher, a gente tem todo um processo do luto que dói, porque no início a gente sabe que a gente está se enterrando, e depois de um tempo a gente se esquece, né? A gente esquece que um dia, né, foi a Pamela mulher. Não, a gente passa por esse processo e aí a gente vai se esquecendo. E é aquilo que você falou. E quando a gente olha no espelho, e quando as pessoas perguntam, o que você faz da vida? Eu sou a mãe da Gaia e da Maria Eduarda. E as pessoas ficam olhando, esperando que você fale que você é mais alguma coisa. E você nem percebe que você se preencheu de ser mãe atípica. E aí tem todo um processo que é extremamente doloroso, de novo, para você desenterrar a mulher que é você, para você entender que dá para você ser mãe atípica e ser mulher. E o processo de quem cuida de quem cuida é a mãe atípica que ela cuida da mulher dela mesma, porque a sociedade não para cuidar da gente. Eu me olhando hoje, eu estou no meio do processo ainda. Hoje eu vejo mães que já passaram por toda essa fase, estão se cuidando, e tem mães que estão antes também. Realmente, a gente se perde, Então, uma frase legal é assim, quem é a Fernanda no meio desse barulho todo?
Então, basicamente, eu começo a estudar tudo sobre autismo, tudo sobre transtornos, comportamento, e aí você precisa virar advogada para você saber defender o seu filho na escola, e enfim, é uma loucura. E aí você acaba esquecendo também, né? Tem mais os conflitos de casa, tem o que pesa muito, que é a parte financeira, porque quando você se dedica a cuidar do seu filho, ou você vai ficar sem renda, ou você vai ganhar pelo menos 1/3 do que você ganhava. E é como eu falei, tudo tem o peso da escolha, né? E tudo se faz com dinheiro, né? Que é o que acaba agravando um pouco mais a situação. Porque a mãe, às vezes a mãe ela tá trabalhando e ela larga o trabalho para cuidar do filho. E aí ela faz isso no desespero. E aí ela se dá conta que ela tá em casa, que ela tá sem dinheiro, que o sistema não oferece o tratamento. E aí, como que fica? Então, pensando nisso, eu vejo o ministro teve aqui, né? O ministro da Previdência, eu pude ter uma breve conversa com ele, fiz uma entrevista com ele, e ele falou desse olhar que eles estão tendo mais humanizados, que eles estão com esse projeto, pensando nas crianças atípicas na família, que eles vão colocar salas sensoriais para que eles possam ficar, agilizar esse processo. Eles estão fazendo esse trabalho de agilizar esses processos para que eles não fiquem se arrastando, né, do pedido do benefício. Mas esse benefício hoje, ele é para criança, e só que a mãe atípica sabe a dificuldade que é para conseguir. É que assim, Pamela, esse benefício hoje, ele é para quem está em extrema pobreza. Então, dá uma média aí de R$ 333 por pessoa. Então, basicamente, se eu fizesse uma conta rápida, a gente teria que ganhar uns R$ 1.000 e poucos. Ninguém sobrevive com esse valor. Então, hoje, basicamente, burlando o sistema, se a mãe ela não é casada e não tem nenhuma comprovação, ainda é mais fácil. Mas, por exemplo, se ela é uma mãe que ela está casada hoje, seu marido ganha R$ 1.800, ele tem mais um filho, tem mais um aluguel, ela não ganha o benefício. Porque ela não está em extrema pobreza. Então, na verdade, não é nem facilitar exatamente o sistema, é as regras mesmo. Então, Mas esse benefício, ele é, via de regra, um direito da criança. Eu acredito... se ela estiver em extrema pobreza. Sim, mas... Se ela não tiver, ela não tá. Mas aí a questão é o valor que é determinado. Então, na verdade, não é nem a adaptação, montar a sala, deixar no nível. É a regra mesmo. Então, assim, teria que ser aumentado o número desse valor para essa renda. Então, mas eu acredito que teria que ter um benefício para a mãe. Porque a mãe que larga a carreira é a mãe que fica. Saiu agora um estudo há pouco tempo. Um estudo norte-americano, que o nível de tensão de uma mãe atípica é o mesmo de um soldado no fronte de guerra. Não é o soldado que está lá dentro tá lá dormindo, que está dentro do alojamento. É do soldado que está no fronte de guerra com uma arma apontada para a cabeça dele. É a mãe que deixa de dormir, é a mãe que larga a carreira, como você falou, é a mãe que... Isso, gente, é claro que tem pais que fazem isso, mas a gente sabe que isso é exceção. A maior parte dos pais vão embora nos primeiros 5 anos do diagnóstico. Isso é um fato. Não é fonte vozes da minha cabeça. Então, a gente que se anula aquilo que você falou. Ou trabalha-se ou alimenta-se os filhos. Então, acredito que tinha que ter um benefício, sim, para a mãe, porque ela deixou de trabalhar fora, então ela deixou de ter uma renda, para que ela consiga se manter e custear essa vida com dignidade, porque aí parece que você vira um pedinte de esmola do governo, e para que ela consiga ter essa vida digna e
para cuidar da sua família. Que essa história é aquilo que eu falo. Quem cuida de quem cuida? É frase de efeito, é post de rede social. Mas quem faz política pública de verdade para quem cuida de quem cuida? Não tô vendo ninguém fazer. Eu acredito que as mães atípicas não esperar passar fome para dar um benefício, mas manter a dignidade dessa mãe atípica. Ela largou a carreira, tá, mas ela vai continuar tendo benefício para ela. Da forma que tá hoje, não é nem passar fome, é extrema pobreza. Eu concordo, esse benefício ele deveria ter. Tem até um projeto de lei aí que tá para ser aprovado para ter esse benefício, mas ele já vem com uma regrinha só para nível 3, dos parênteses que eu dei uma lida. Então, eu acho que a gente está muito longe ainda dessa realização. Não consigo ter expectativas no momento, para ser sincera. Aqui, ó, gente, André Acessibilidade, show, parabéns, obrigada aqui. Boa noite, compreender, entender e incluir. Alex Silva, Carmen, parabéns, não é fácil cuidar, na minha família tem nível 1, 2 e 3, realmente, Carmen. Érica Santos, boa noite, compreensão é tudo, compreender a criança, pois tem lugar que sua criança é sempre a errada e que faz tudo errado. Meu filho tem TDAH e TOD, na escola sempre ele é errado. Pois é, Érica, é isso que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, que a gente precisa desse plano de ação aí nas escolas, muita capacitação dos profissionais né, que lidam com esses alunos e para que isso mude. Então, já deixei aqui o meu apelo, já está redundante, a Secretaria de Educação, para fazer um plano de ação, escutando essas mães aqui. A gente tem um relato da Érica, né, que está passando por isso, que, quer dizer, não está tendo esse acolhimento e essa inclusão com o filho dela, né? Então, vamos estar atento a isso. Gente, já deu a nossa hora. Já passou 1 hora de podcast. Nem senti. Rápida. Nem senti. Olha que ainda ficou muito assunto, né? Olha, eu já deixo aqui o meu convite para a próxima, porque realmente ficou muita coisa aqui para a gente falar com a Fernanda. A gente não entrou nem nessa parte legal de direitos, né? Essa parte ainda que é muito, muito difícil ainda, que a maioria das pessoas da população não sabem nem dos seus direitos, do que se tem direito. Mas eu quero agradecer muito, gente, agradecer muito o pessoal que esteve aqui presente com a gente. Mais uma vez eu vou pedir, deixa seu like, porque ele é muito importante. Compartilha aí com o pessoal essa live, tá? Ativa o sininho da notificação para que vocês não percam nada, porque a partir de hoje nós temos um encontro marcado para impactar essa região toda terça-feira às 8 horas da noite, tá? Quero agradecer muito a todos os nossos colaboradores que estão fazendo esse projeto ser possível também. Quero agradecer demais, demais a cada um de vocês que esteve aqui presente com a gente aqui no Ao Vivo. Deixo aqui o seu boa noite, deixo aqui suas considerações. E eu agora vou passar a palavra aqui para minha convidada maravilhosa, que eu não podia ter estreado esse projeto com uma convidada melhor, para ela fazer as considerações finais. Agradeço muito o convite. Peço para que todos acessem a nossa página do Instagram, é @comunidade Colo de Mãe, conheçam um pouco do nosso trabalho e que se inspirem. Todos podem fazer alguma coisa, contribuir de alguma forma. Então, começa de repente já ajudando a sua vizinha,
que tem um filho autista, com certeza ela deve estar precisando ou da sua compreensão para poder entender o barulho que o filho faz, ou até mesmo de repente ajudar a carregar uma sacola, de repente conversar um pouquinho. E juntos nós somos muito mais fortes e eu acredito que nós vamos chegar em lugares muito maiores, cada vez mais acolhendo mais e mais famílias. Acolhimento. É isso que eu peço. E peço também às secretarias que façam o acolhimento e façam como a Pâmela falou, que nos ouçam, que tenha respeito de responder às nossas solicitações, né? E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Gente, acompanha a gente aí no nosso Instagram, @impactocotia, tá? Nos sigam aí e acompanhem as notícias. Um beijo grande no coração de vocês e vem impactar conosco.